coração ganhando pelo ruminar. É a melhor maneira de mais desfrutar. Meus queridos, gostaria de compartilhar com vocês alguns pontos da palavra que foi ministrada na Conferência Internacional de Setembro em 2022. E foi muito rica essa conferência. E eu vou compartilhar da mensagem de número 13, que tem como título: Senhor, o que me impede de ter a visão? Nós sabemos que a visão é algo de extrema importância. Nós ouvimos muito já sobre a visão da igreja, mas nesses últimos tempos o nosso querido irmão Pedro tem nos falado sempre com muito temor e com muita alegria também, que não é suficiente apenas a visão da igreja. Nós precisamos ter a visão da edificação da igreja. Edificação envolve relacionamento. E quando se trata de relacionamento, isso todos nós temos dificuldade. Relacionamento em casa, relacionamento com a família, relacionamento no trabalho, relacionamento na igreja. Se nós não tivermos uma visão muito clara sobre a edificação da igreja, nós vamos ficar parados. A visão não é uma questão de dizer, eu tenho a visão ou eu não tenho a visão. A melhor maneira de nós sabermos se temos a visão da edificação da igreja não é pelas palavras, mas é o nosso viver. O nosso viver manifesta, diz se nós temos a visão da edificação da igreja ou não. A visão da edificação da igreja está relacionada à volta do Senhor. E alguns pontos muito importantes que eu ganhei muito o Senhor Jesus em Lucas 12:49, ele disse assim, eu vou ler aqui: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Então esse é o desejo do coração de Deus, é revelar para nós o que está no seu coração também. E aqui ele diz que veio lançar fogo sobre a terra. E ele lançar fogo, esse fogo não é na terra, mas é o nosso coração. Um coração frio, irmãos, é muito difícil. Então o Senhor, ele quer queimar o nosso coração. Precisa ser um coração que arde pela volta do Senhor, que arde pela pregação do Evangelho. A volta do Senhor, a edificação da igreja, a pregação do Evangelho, elas andam de mãos dadas. Temos que ver isso. Não é apenas a edificação, mas nós temos que trazer material para a edificação da igreja, que envolve a pregação do Evangelho. Isso é de extrema importância. Irmãos, e para a edificação da igreja, o Senhor pagou um altíssimo preço. Como foi alto o preço que o Senhor pagou? Eu acho que nós não temos uma noção tão clara quão alto foi o preço que o Senhor pagou para que a igreja fosse gerada, para que a igreja fosse edificada. Então nós precisamos ganhar isso, nosso coração precisa arder, isso precisa impulsionar-nos, nosso coração precisa estar batendo forte, acelerado, precisa estar queimando pela volta do Senhor. E nós vemos muitos sinais hoje que está muito claro que a volta do Senhor é urgente. Mas o que vai determinar a volta do Senhor não são os acontecimentos fora, mas é a relação da pregação do Evangelho, da edificação da igreja. E isso, irmãos, está envolvido diretamente conosco. E por isso nós precisamos buscar constantemente o Senhor a cada dia. E aqui o Senhor ele vai apresentar alguns pontos na palavra que pode nos impedir de ter a visão. Eu quero ler um versículo aqui, Romanos capítulo 13. Romanos 13, versículo 11, ele diz assim, aqui, Romanos 13, 11, ele fala assim, digo isso a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impundicícia e dissoluções,
Não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Ele fala aqui que nós conhecemos o tempo, e ele nos alertou que nós devemos aqui despertar do sono. Sono é diferente de dormir. Penso que talvez você já tenha dirigido com sono. Eu já dirigi com sono, é muito difícil. O próximo passo do sono é dormir. E uma pessoa quando dorme, ela não perde a noção do que está acontecendo. E quando nós estamos com sono, os nossos sentidos ficam lentos. Então, irmãos, precisamos nos despertar do sono. E tem muita coisa para nos levar a ficar com sono. Se você tem uma visão clara em relação à volta do Senhor, a edificação da igreja, irmão, já é a hora de despertar do sono. Desperta do sono. Vamos viver intensamente a vida da igreja, né? Vamos apressar isso, vamos pregar o Evangelho, né? E o Senhor, Ele quer nos tirar tudo que impede de ter a visão. E um dos pontos é o sono. O sono impede de nós de termos a visão. Porque uma pessoa com sono, a visão dela fica meio que embaralhada. E eu anotei aqui alguns pontos, né? Outro ponto aqui, as coisas abaláveis. Em Hebreus capítulo 12, o Senhor falou que tem que remover de nós todas as coisas abaláveis. Lá fala de coisas abaláveis e coisas não abaláveis. Irmãos, tem muitas coisas no nosso coração que são abaláveis no nosso viver. E o Senhor quer tirar todas essas coisas abaláveis para ficar somente as inabaláveis, certo? Outra coisa aqui que o Senhor advertiu os discípulos é que em relação ao fermento. Fermento, ele citou 3 tipos de fermento, né? E aqui em Mateus 16. Fermento dos escribas, dos fariseus e dos saduceus. E os discípulos ficaram tão assim, estava tão fermentado por tantos conceitos por essa questão do fariseu, né? Que eles não percebiam o Senhor. Eles não tinham uma visão bem clara, porque estavam cheios de fermento. Então o Senhor precisa remover de nós tudo que é fermento, né? Em Mateus 16, né? Vemos ali, os fariseus vieram até o Senhor e pediram sinais. O Senhor falou para vocês, né? O único sinal que eu vou dar é do profeta Jonas. Irmãos, às vezes nós ficamos querendo sinais. Isso é sinal de alguém que não tem uma visão, né? Quem tem a visão, ele não precisa de sinal para seguir o Senhor. Ele segue por amor ao Senhor. Que o Senhor possa me ajudar você, ajudar a mim, né? A ser fiel à visão, a remover de nós tudo que impede de termos a visão. Paulo, ele disse para o rei Agripa, né? Em Atos capítulo 26, 19, ele fala para o rei Agripa, né? Eu não fui desobediente à visão celestial. Então ele tinha uma visão, e essa visão governava a vida dele. Fiquei muito tocado aqui em Hebreus capítulo 11. Nós vemos ali histórias, né, dos heróis da fé, que o que levaram eles a passar por todas as situações, tanto no Antigo como no Novo Testamento, pagando com a sua própria vida. Por que eles não se reivindicavam? É porque eles tinham uma visão que governava eles. Mas nós precisamos ter essa visão que governa a nossa vida, certo? E o Senhor quer nos curar de toda a falta de visão. Uma passagem que me tocou muito é aqui em Marcos capítulo 10. E o Senhor, ele chamou um cego, trouxeram um cego até o Senhor. Marcos 8, 22, fala assim: então chegaram a Betsaida, e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Tá vendo onde ele estava? A aldeia é um lugar onde tem muita opinião, tal. E a primeira coisa que o Senhor fez para dar visão para ele foi tirar ele da aldeia. Aí o Senhor passou saliva nos olhos dele e perguntou: vês alguma coisa? Irmãos, aqui é importante nós sermos sinceros ao Senhor. Ele falou: Senhor, vejo os homens como árvores. Vejo como árvores andando, quer dizer, não estava claro.
Aí o Senhor novamente passou saliva nos olhos dele. E aí no versículo 25 fala: então novamente ele expôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandando Jesus embora para casa, recomendou-lhe: não entres na aldeia. Tá vendo? A aldeia é um lugar que pode tirar a visão. Qual é a sua aldeia? O que tem tirado a sua visão? Nós precisamos sair de tudo que nos impede de termos a visão. Jesus é o Senhor. Salvação ganhando pelo